criada no Brasil. Essa videira foi criada pelo médico Pereira Barreto. Eu te dei? Não dei essa aí? A outra vez passada eu entreguei. Alguém não tem ela, Pereira Barreto? Isso é uma coisa histórica, que é o trabalho que eu faço, né? Eu faço um trabalho assim. Te dei Pereira Barreto? Entender qual é a primeira videira do Brasil? Não te dei? Não estou ficando terrível. Então, qual é o trabalho que eu faço por aí, esses anos todos, que eu comecei sem muita pretensão, 22, 24 anos atrás, sobre uva e tal, porque na época eu vi muita coisa ser falada em televisão, isso é 88, por aí, 1990, e eu me senti incomodado de ver tanta coisa que estavam falando na televisão sobre uva, no primeiro ano do governo Collor. Eu ficava abismado de escutar informação sobre uva que as televisões estavam divulgando. E eram umas informações completamente fora da noção. E comecei a me sentir incomodado na época, né? Saber que o que estão comentando não era aquilo. Falar um absurdo mais ou menos assim. Vocês entenderam o nível do absurdo que eu me senti incomodado. Mesma coisa de que alguém falasse assim, que o Pelé, o maior jogador de futebol que o mundo teve, alguém falar para você hoje que ele era alemão de olho azul e branco. Você vai falar, Pelé, que eu sabe, ele era um negão, baita jogador, loiro? Não. Alemão? Não, ele era, nasceu no Santos. Ou seja, escutava bobagens e falar sobre videira a esse nível. Coisas absurdas. Tem televisão. Eu escutei durante 89 e 90 direto. Chegou uma hora, comecei a me sentir incomodado. Por que esses caras estão falando isso para o povo brasileiro? Não é isso. Não é isso. Tá uma coisa doida. Por que aquilo aconteceu, eu não sei. Aí eu comecei a fazer esse meu trabalho de divulgação da história. Eu leio muito desde criança. Enfim, eu não falo muita bobagem. Enfim. Então, isso que eu entreguei para vocês agora, que eu sempre prego, esse médico, Pereira Barreto, foi a pessoa que estudou muito a febre amarela no Brasil, que ele era de São Paulo, junto com o amigo dele, que era médico, Emílio Rivas. Eles combateram a febre amarela no Brasil. E ele era, além de grande médico, ele era botânico, ele era farmacêutico, ele era político e poeta. O homem era um crânio. E na literatura dele, está escrito, um estudo que ele fez sobre o álcool de cana em 1915, ele fez uma afirmação no livro dele, que eu achei incrível, que o álcool da cana no futuro ia ser combustível para motor. Achei incrível essa história desse homem. Eu comecei a olhar a história dele muitos anos atrás. E fui aprendendo um monte de coisa dele, que a história dele estava meio adormecida, que ele formou a Estação da Luz, o Parque da Luz. As árvores que estão lá, que ele era botânico em 1920. Ele que formou. Então aquelas árvores antigas que tem na Estação da Luz, árvores de 100 anos, foi plantado pelo viveiro dele, que ele tinha aqui do lado da freguesia do Ó, que é Pirituba. Em Pirituba ele teve o sítio, ele teve 400 variedades de uva, não 400 pés, 400 tipos de uvas diferentes no ano de 1900, trouxe do mundo afora. Ele começou a estudar a videira como técnico de uva. E ele trouxe a primeira criação de cruzamento, quando começou a criação do boi zebu no Brasil, hoje tem o gado Nelore. Ninguém fala que foi ele que trouxe o boi zebu, o primeiro casal em 1910 mais ou menos, aí em Pirituba que ele começou a fazer cruzamento para melhorar o gado brasileiro. Ninguém fala desse homem. E ninguém fala desse homem, vai servir para o peixe atrás, que tem plantação de café em Franca. Ele foi o maior estudioso da cafeicultura brasileira do ano de 1900, na época dos barão do café. Ele era botânico. Ele melhorou a botânica do café no Brasil. Ele era médico, sanitarista, poeta, farmacêutico, um crânio esse homem. Quando eu li a história dele, eu vi que ele criou, por hibridação, cruzamento primeiro do Brasil, em Pirituba criou uma variedade de uva, que ele cruzou dia 18 de novembro de 1889, por coincidência, dia da proclamação da República, que ele era abolicionista. Ele fez um cruzamento de uma uva chamada Sigele Doré com rupestre, está escrito. E surgiu uma videira que ele pôs o nome Campos da Paz. Quando você procura o nome Campos da Paz,
nada mais era do que um médico também, mineiro, que era o maior estudioso na época, de 1900 também, de alcoolismo. Só que Campos da Paz era aluno do Pereira Barreto nas uvas. Ele vinha em Pirituba para treinar com videiras com o Pereira Barreto. E o Pereira Barreto era muito amigo desse Campos da Paz, porque Campos da Paz era estudioso de alcoolismo, um crânio, mineiro. E o Pereira Barreto, estudioso da febre amarela. O que fez o Pereira Barreto? Campos da Paz, eu fiz o primeiro cruzamento no Brasil, já tem a videira aqui, tem 6 anos aqui no meu sítio. Resolvi colocar o teu nome. Eram tão amigos, ele colocou Campos da Paz. Era aluno dele de uva. Uma vez um pessoal de Minas me contestou: Sérgio, você está enganado. A primeira coleção de variedades de uva foi nossa mineira. Eu falei: foi? A segunda. Como segunda? Que ano que foi a produção de vocês das 400 variedades? Em torno de 1925, 1930. Então, quem foi o patrão de vocês em Minas Gerais nas videiras? Campos da Paz. Falei: certo, foi aluno Pereira Barreto em São Paulo. Pereira Barreto: eu sou chato, ele diz que eu sou polêmico. Eu vou fundo nas pesquisas, eu não posso brincar. Então eu tenho um argumento, não estou inventando, não é chute meu. Não é, pega a biografia do Pereira Barreto e estuda se o que eu estou falando é verdade ou não. Então como é que Minas Gerais teve também 400 variedades na coleção deles em 1930? Porque o pupilo do Pereira Barreto, Campos da Paz, ganhou de presente as mudas que tinha aqui em Pirituba. O Pereira Barreto não cobrava dinheiro de ninguém. E as mudas dele aqui fez a segunda maior coleção do Brasil em Minas Gerais. O que entrou no ouvido do mineiro, que eles também não têm culpa? Ninguém leu a história. Que começou lá a primeira variedade, as 400 variedades de uva do Brasil. Estudo pioneiro lá. Falei: não, lá foi o segundo local. Vê como as coisas estão erradas no Brasil? É triste. Então, agora você pergunta: qual é a escalação do futebol time tal? Os caras falam de trás para frente. Qual é a música escrita da dança da garrafinha? O povo, as meninas de 10 anos, que conta, sabem tudo, menos o real. Que geração nós estamos formando no Brasil? Essa criançada que não sabe nada. Eles não têm